Boa tarde, estamos de volta com mais um Ação e Reação, quinta-feira, dia 30 de março, quinta-feira de calor aqui na Baixada Santista, para o meu amigo Mário Gil, que vê o programa direto de Lisboa, cantor internacional Mário Gil, todo dia ligado no programa. E também para a dona Dalva, a dona Rita do Rio de Janeiro, dona Marilúcia de Jaboticabal, todos que acompanham em tempo real pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando também que nós temos uma reprise às 23 horas e às 24h30, né, para os madrugadores. Então, este horário de 1h15, 23 horas, primeira reprise, e 24h30, a segunda reprise. Vários assuntos aqui. Hoje a tribuna destaca: em 6 anos, mortes nos trânsitos de Santos caem 36,5%. Defensoria Pública contesta aumento da tarifa de ônibus em Santos. Esse é um problema, né? A tarifa aumentou, depois diminuiu e impacta tudo, né? Por isso tem muita gente de bicicleta, andando a pé, fazendo atividade física, comprando uma motinho. Tem até empresas, eu sou um deles, mas eu pensei que o Dr. Écio aqui também falou outro dia que faz isso, o João da Design Gallery, que até financia motos sem juros para funcionários, ou bicicletas, tal, para que saia do transporte, né? Então é uma situação complicada, porque cada vez a planilha vai dar negativa, vai ter que dar mais aumento e tal. Então acho que as empresas também teriam que pensar principalmente na qualidade do transporte, não só do Wi-Fi, não só disso, qualidade dos abrigos de ônibus, né? Se você for no shopping Praia Mar do Armênio, você vai ver que é tudo bonito, abrigos de madeira, com vidros e tal. Então a pessoa tem qualidade para esperar um ônibus. Agora não adianta cobrar R$ 3,85, num dia de chuva fica todo mundo se molhando, né? Ou tomando. Pouca gente fala nisso. Você vai aqui no Canal 2, é um abrigo para 5 pessoas, tem 15. Né? Então tem pessoas de idade, com bebê de colo. Então acho que a prefeitura. Então vai aumentar, tudo bem. Nós queremos que esse ano vocês arrumem 10% dos abrigos. Pô, teve abrigo em São Vicente que caiu e matou gente, né? Então, eu acho que essa questão da tratar melhor as pessoas, né, com um tratamento mais digno, tipo de país do primeiro mundo, não precisa ser 100% de uma vez só, mas que faça 20% por ano, que em 5 anos a empresa tem condição de, junto com a prefeitura, melhorar todos os locais que as pessoas com abrigo, e os jornais gratuitos da região, o Jornal da Aula, Boqueirão, poderiam ser colocados nesse local, livros que as pessoas não leem mais, para as pessoas lerem, enfim, podia fazer um trabalho muito melhor nesse aspecto, é só ter mais gestão. Hoje, para falar no nosso programa aqui, dia 30 de março, então eu começo pela direita, o empresário e jornalista Mário Ribeiro. Tudo bem, Mário? Tudo bem, boa tarde a você, boa tarde, Nível, um prazer voltar a falar com você e aos telespectadores da TV Com. É um prazer estar aqui de novo para a gente falar sobre comunicação e os diversos assuntos que mexem conosco no dia a dia aqui na região. Também para comentar no programa, o homem que vai ser que tem a sua academia, vai ser a campeã, já está sendo a campeã de inscritos na tribuna, né, nos 10 quilômetros da tribuna. Eu vou ter a honra de participar também, mais uma vez, pela Academia UP. É o empresário, professor universitário Nível Veloso. Tudo bem, doutor Nível? É um prazer, Filete, é um prazer, como sempre, participar do seu programa. E hoje muito mais com a presença do Mário aqui, grande jornalista aqui. E vamos discutir os assuntos pertinentes à nossa região, né? Bom, 6 anos as mortes de trânsito diminuem em Santos, é uma estatística boa, né? Santos está próximo de atingir a meta, né? Que é a redução de 50% das vítimas fatais em acidentes de trânsito. Você acha que a questão dos radares e tal é uma coisa chata, mas quando ele é bem concatenado, né? E bem divulgado é legal. É ruim aquele na Imigrantes, né? Como o João falou ontem, que está lá, está 80, depois a placa 120, se você está com óculos bom, enxerga bem, você já vai acelerando, não, é 120 só depois de passar a placa. Aí já é pegadinha, né, doutor? Mas se você puser uma coisa bem feita, uma coisa com bastante aviso, com bastante divulgação, acho que pode servir para diminuir vítimas, e se a gente diminuir uma morte, já vale a pena tudo isso, né? Eu vejo o seguinte, Filete, algumas pessoas fazem uma tremenda crítica em relação aos jogos de trânsito, do tipo assim, na nossa cidade municipal, por exemplo, o pessoal da CET. O pessoal às vezes critica, porque às vezes toma uma multa. Eu digo o seguinte, eu como santista de nascimento, digo o seguinte, eu vejo o Santos, Filete, diferenciado de duas partes. Por exemplo, Santos antes de CET, Santos depois de CET, com essa estrutura. Com o advento dos radares, por exemplo, evidentemente que quem lembra um pouquinho, 20 anos atrás em Santos aqui, acidentes, por exemplo, com bicicletas, enorme. Era terrível você andar nas avenidas em Santos, do seu lado, esquerdo, direito, bicicleta. Hoje você vê uma disciplina muito grande no trânsito. Então, essa redução de acidente, com certeza, deve ser essa estrutura,
E também tem outra coisa, que mexeram com a parte mais sensível do nosso corpo, que é o bolso. Quando você impõe uma sanção, as pessoas acabam pensando 2 vezes para fazer, não é? Sim, tem multas que são irreais, né? Como a gente viu agora, São Vicente estão construindo lá, arrumando um viaduto, lá debaixo de um viaduto, que estava buraco, um monte de coisa, fecharam a rua e o pobre morador teve que passar por um outro local, onde tem uma faixa zebrada. Aí toma multa de R$700. Poxa, mas ele não pode entrar pela via dele, infelizmente ele não tem helicóptero. Então aí falta um pouco de bom senso às vezes, claro, né? Claro. Mas aí foi a polícia rodoviária, né? A guarda rodoviária. Mas eu sempre defendi aqui, e às vezes as pessoas falam assim, poxa, o programa foi chapa branca, chapa preta. Não existe chapa branca nem chapa preta. Se o Cassione veio aqui e falou que o centro de Santos está muito ruim, tem craqueiro e tal. O Cassione falou, ele tem escritório lá e falou, tá falado. O seu nível já elogiou a CT. Eu sempre falei que eu acho, tirando os 10% de abuso que ocorrem, 90% trabalha direito, na minha opinião, e também não existe uma cidade como Santos, que é capital do esporte, junto com o Rio de Janeiro, com Florianópolis, sem uma CT. Como é que você faz um triatlon sem a CT? Como é que você faz 10 km na tribuna sem a CT? Como é que você faz a caminhada sem a CT? Como é que você, de repente, tem um semáforo agora aqui, em frente à Beneficência Portuguesa, aqui, Beneficência com... Aqui, atrás da gente aqui. Sim, bem perto. Quebrado. Então fica quebrado? Fica igual ficou na Mascarenhas de morar em São Vicente? Fica um trânsito indiano que vai passando um, passa outro, isso não existe. A CT já está aqui, quer dizer, então uma cidade igual a nossa, que tem muitos equipamentos, vai ter equipamentos que quebram, semafóricos, com certeza. A CT atua, né? Então acho assim, as pessoas também reclamam, tá? Algumas tomam multas, nessa porcentagem existe até quem toma multa, porque parou em guia rebaixado da própria casa, às vezes existem alguns abusos, né? Mas também a gente tem também que elogiar a atuação da CT em alguns lugares. A função da imprensa é exatamente essa, né, professor? Quando você acerta, você tem que elogiar. Quando você erra, você tem que ter a liberdade, né e para poder criticar também, mas criticar com critério e apresentando soluções. Por exemplo, essa questão do transporte, a VLT, o VLT, por exemplo, existem pedaços ali que claramente é reduto de craqueiro, quer dizer, tem que se tomar uma posição, né, e fiscalizar, doa a quem doer, porque quem acaba repercutindo muito nos munícipes, nas pessoas de bem, que são obrigadas a desviar o caminho, não podendo transitar. Aquela estação, você está falando da estação do Zé Menino. Zé Menino, exatamente. Então, ali é um caminho meio de ida e de volta para minhas andanças aí. Realmente ficou meio esquisito aquele local ali, né? Exato. Mas eu tenho certeza que não é tão dificultoso. Ali não é a prefeitura, ali é a MTU. A MTU que fez o governo do estado. Talvez a prefeitura tenha que apertar um pouco, mas a MTU que fez a obra, que ficou legal a parte do VLT, demorou, mas ficou boa, então vamos esquecer, mas que o presidente da MTU falou, quando der a gente arruma, vamos arrumar, mas não tem prazo. Não, lógico que tem prazo. Tem prazo porque tem carro passando, moto, tem criança, bicicleta, né? São 2 coisas, que você vai me dar a oportunidade de comentar aqui. Por exemplo, você falou em estrutura do transporte aqui, nosso aqui, você falou dos pontos de ônibus, etc, etc. Se você olhar o VLT, você percebe que nas estações, eles fizeram uma estrutura muito interessante, em termos de parada das pessoas aqui. Por outro lado também, por exemplo, entre o Canal 1, para aproveitar a oportunidade. Que vão debater os assuntos da cidade. Entre o Canal 1 e o Canal 2, depois do advento aí do VLT, qualquer chuva que aconteça, inunda dos 2 lados. Fatalmente, eu como convivo ali há muito tempo, fatalmente teve alguma coisa a ver com as obras do VLT. Certeza, mas inunda as ruas que você não consegue nem de um lado nem do outro, da Francisco Glicério. Então, aproveitar só a oportunidade, se alguém tiver assistindo, né, Fred? Um protesto em aspa aí para tentar melhorar aquela situação. Um alerta, porque alguns bairros aqui de Santos, o Gonzaga, por exemplo, o bairro onde eu resido, né? Quando dá uma chuva mais forte, entope ali as galerias e tudo. Então tem muitos lugares aqui na nossa cidade que precisa ser feita uma revisão, né? Com certeza, porque o munícipe merece ter atenção, porque paga os seus impostos, tudo direitinho, e merece receber atenção. Essa parte de parte submersa, né, de esgoto, tal, que você não consegue de uma certa maneira verificar, precisa de uma maior fiscalização na prefeitura, mas a população também tem que colaborar, né? Outro dia abriram lá no bairro, no Gonzaga, perto da Praça da Independência, o cara abriu um desses bueiros, vai. Abriu um bueiro. Tinham 162
E o cara até me chamou lá e falou, isso aqui tem que falar no teu programa na televisão. Eu estava passando 162 garrafas PETs. Pô, não estamos falando de 2 garrafas PETs, 162, né? E às vezes não tem a ver com poder econômico, não. Porque no carnaval do ano passado, eu fiquei no Guarujá uns dias lá, trabalhei, fiquei uns dias lá, e tinha um Mustang conversível com placa de Jaú, e passaram 2 rapazes na frente e 2 meninas atrás, né? Deu pra ver. E eles pegavam lata de cerveja e jogavam na rua assim. Eu até buzinei atrás deles, fiz assim pro cara. Quer dizer, jogava com a lata de cerveja. Quer dizer, uma pessoa que está no Guarujá, passando um carnaval, ele e tal, 2 rapazes novos, 2 meninas, não deu para ver elas, mas os cabelos bonitos, quer dizer, meninas que são cuidadas, né? Quer dizer, com carros importados e tal, jogando lata de cerveja na rua. Então não tem que ver também com classe social, isso é com educação. Não, Né? isso É berço. E educação não é por decreto. Educação é exercício. É exercício. Educação não adianta você assinar, a partir de amanhã ninguém pode jogar garrafas PET. Não adianta. Isso aí é exercício, é uma cultura, é uma educação, é maravilhosa. Mas eu queria aproveitar também, Fred, já que você também é uma pessoa da área da saúde, e nós estamos falando de transporte, alguma coisa me incomoda às vezes também. Eu até fiz um artigo na Tribuna a respeito dessa situação aqui. São o caso das ambulâncias, Fred. Você que é da área de saúde, às vezes a ambulância você está num mini congestionamento, você está num semáforo, aí vem aquelas ambulâncias atrás de você, com a sirene extremamente ligada alto, você fica chateado, preocupado, porque fatalmente deve ter uma vida exposta ali, que precisa de um recurso. Uma vida em risco, né? Em risco, aí você faz o quê? Aí você começa a se deslocar para a esquerda, para a direita. Sobe na calçada. Sobe na calçada, bate no cara do lado, vem o cara da moto, e às vezes o cara vai para um sentido, Fred, que você percebe que não tem hospital para onde que ele vai para nenhum pronto-socorro, aí fica uma interrogação. Será que existe também uma disciplina? Alguém podendo fiscalizar também esse tipo de talvez ele esteja buscando a pessoa em algum ponto, né? Então, mas ou não, né? Ou não. Aí você olha para dentro, por exemplo, da cabine e vê só com o motorista. Então a gente entende que quando está numa situação de risco... Será que não é treinamento do motorista também? Mas é muito treinamento para o motorista. É muito porque o Silvio quer fazer uma comparação assim. Você vai ver vários carros da Polícia Militar e Polícia Civil. De cada 10 você vê, um está com a sirene ligada, concorda? Você defronta com polícia fazendo ronda de escola, tal. Lógico que deveria ter mais do que existe, mas se o efetivo é pequeno, não tem como, né? Mas existe. Mas você não vê, geralmente, agora, quase toda ambulância que você vê em avenida está com... Aí que eu falo para você, Sam. Por exemplo, quando você vê uma ambulância da SAMU, por exemplo, isso é dá uma baita confiança que é um problema. Agora, nós temos tanta empresa privatizada, tanta empresa particular de ambulância, que você fica com uma tremenda dúvida. Na dúvida, primeiro mandamento do direito, na prova. Então você sai, acaba passando o sinal, acaba tomando uma multa, até você justificar que tinha uma ambulância atrás de você. Difícil. De aprovar, né? Uma coisa que eu também gostaria que a gente pudesse mudar, né? Para o AJAR, esses recursos de multa, né? São eles mesmos. Deveria existir a sociedade civil lá dentro também. Por exemplo, tem pessoas aposentadas, juízes, delegados, promotores, pessoas com médicos, credibilidade, são pessoas com dentistas, credibilidade. Lixeiros, faxineiras, que poderiam estar nesse dia lá, com conhecimento, também para fiscalizar esses julgamentos, né? Porque as pessoas falam que mandam lá, tudo é negativo. Não, existe pessoa que não teve culpa realmente, então tudo é negativo, né? Só os amigos do rei, que muitas vezes nas cidades não são negativos. Então deveria ter gente lá, como se fosse naquela época tinha o juiz classista, não comparando, mas devia ter gente da comunidade civil, lá ao mar, e vai ficar 1 hora por semana lá na junta de recurso. Para quê? Ou até pagar um salário para essa pessoa aposentada aí, como esse vovô sabe tudo. Poderia ter dentro da CT pessoas que respondessem pela sociedade. Ou seja, não, mas peraí, aqui só está sendo arbitrário. Ele passou no semáforo 4 horas da manhã, na divisa, num dia de chuva, acabou de ter um roubo num banco do lado, explodiram um caixa eletrônico lá, comprovou aqui no jornal tal. Então, que pudesse ter representantes nossos da sociedade lá dentro também, né? Como no corpo de júri, dos jurados, por exemplo. Isso, o corpo de sentença. Eu fiz parte 10 anos do corpo de sentença. Eu também fiz parte também. Eu acho que você escolhe algumas pessoas da sociedade para participar desse evento. O mesmo funcionário público, por exemplo, você pega, nesse dia vai ter 2, 3, tal, ou pessoas que não são do departamento, porque seria uma coisa mais, ou seja, ou talvez fazer um dia, uma semana, porque tem gente para isso, você tem gente para isso. Deu prejuízo de 13 milhões, que dê prejuízo de 6 milhões e 100 mil, mas que fizesse um dia por mês para fazer todos os julgamentos. E a pessoa pudesse assistir o seu julgamento, sabe, uma coisa assim, mas eu acho que seria bom até para, hoje, já que tem o portal da transparência, tudo seria uma coisa mais transparente, né? Exatamente. É isso aí. Bom,
A Defensoria Pública contesta aumento na tarifa de ônibus de Santos, né? Essa questão aí, a Defensoria Pública do Estado entrou com um recurso e pediu à presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconsidere a liberação do reajuste para R$ 3,85. No último dia 17, o presidente Paulo Dimas Mascaretti, do TJ de São Paulo, derrubou a primeira liminar, a liminar de primeira instância, que suspendia o aumento de quase 20% e fixou o preço em R$ 3,45. Porque ainda não se sabe quando a tarifa mais alta, ainda não se sabe não está determinada aí a data do início. Do início, mas do cumprimento da medida. Em primeira instância lá, falaram que o aumento era muito alto, mas depois o presidente tomou para ele, conforme o Cassione e o Clemente comentaram também na segunda-feira, tomou para ele a causa e determinou que pudesse haver o aumento. Sei lá, acho que quase R$ 4,00. Se tudo bem que os custos estão muito altos dos insumos, né, gasolina, tudo, mas quase R$ 4,00 numa cidade que é plana, é exatamente, né? Muito complicado você imaginar uma cidade de Santos extremamente plana, né, com as vias, com uma estrutura interessante, você pagar R$ 4,00, assim como também, nós estamos falando de Santos, mas, por exemplo, nós estamos falando sobre o VLT. Eu também acho caro, Filete. Também acho caro o VLT. Não, e R$ 4,05. Se tivesse uma integração, talvez o valor com uma integraçãozinha uma integração, legal. Sim, você descer, por exemplo, na praia, na costa. Mas existe um projeto nesse sentido, né? E te levar até o centro. Existe um projeto, mas já está cobrando caro, né? Poderia falar, olha, vai ser R$ 3,00 por enquanto, R$ 2,80, mas exatamente. Nós vamos chegar a 4 e pouco quando a gente fizer a integração. Aí você para ali, por exemplo, na Conselheiro Nebas na Unimes, perto da Unisanta, eu quero ir até a praia, pega uma integração. Eu quero ir até o centro, pega uma integração, teria um ônibus... Aí seria justo. Todas as paradas teriam linhas que... parou no Canal 4, tem uma linha que vai para a praia e volta. Fica só indo e voltando. Então, você, de uma certa maneira, você poderia extinguir várias linhas de ônibus, se você tivesse essa linha e várias linhas cortando a cidade. A ideia seria essa, no início a ideia era essa. A ideia inicial era essa. A ideia inicial era essa. A Daiane teve que fazer teve um compromisso na Conselheiro Nebas. Se pudesse ela pegar o VLT, e ela descia na Conselheiro Nebas, tinha uma linha de ônibus para a praia e outra linha voltando para o centro. Seria perfeito. Ou seja, aí valeria os 4 e pouco, né? Exatamente. E isso aí impacta também, não é que a gente sabe que os custos aumentam, ninguém está aqui para criticar. Já elogiamos a CT agora, falamos que tinha que ter uma melhor... O uso do bom senso, né? Bom senso nas multas. Agora, você veja, o VLT é um equipamento moderno, né? É um equipamento moderno, não poluente e tal. Só que tem essa questão aí que ainda está caro, né? Está caro. E impacta no trabalho, né? Claro, está muito caro para o pessoal. E outra, e o VLT também, a distância percorrida... Não é grande, Felipe. Por enquanto é extremamente limitada. Para você pagar quase R$ 4,00. Não, mais de R$ 4,05. Era um 3,85, não sei. Agora é que nem todo mundo usa lá dos Barreiros até o Porto, né? Se o cara usar do Barreiros até o Porto, até é razoável. Mas o cara pega às vezes no Canal 1, para descer no Santa Cecília, na Unimes, na Conselheiro Nebias, para ir para a faculdade à noite, né? Então tem que se questionar isso, né? Mas o que eu tenho percebido... A gente fica na frente, ele sempre olhando ali, eu tenho percebido que, pelo menos períodos, depois de 6 horas, 5h30, 6 horas, 6h30, 7 horas... Cai muito. Não, ao contrário. Está aumentando. Lotado. Os vagões vêm lotados. Por causa das faculdades, das pessoas que agora vai trabalho. até meia-noite, né? Não, 23 horas, né? Acho que é meia-noite e meia, que é para pegar a faculdade sai meia-noite, até o cara corre, pega o VLT e vai para a casa dele, né? Eu acho que é um avanço, o VLT foi um avanço. Sem dúvida nenhuma. Mas tem que ver essa questão também dos alagamentos no canal 1 e 2 ali, que tem que... Isso é coisa que com o tempo vai resolver, né? Agora, a questão também é importante a gente falar desse corte que o governo está fazendo de mais de 42 bilhões e subindo os impostos. Quer dizer, tudo é questão de imposto, né? Tudo vai subir os impostos e a corda vai acabar estourando sempre do lado mais fraco, que somos nós, os pobres, os contribuintes, né? Um governo que não é gestor, que se às vezes muitos daqueles que estão ali não conseguiram ter firma, uns são bem-sucedidos, mas outros... Sim. Então é complicado, o cara que não é gestor, ele é sob imposto e diminui gasto e sob imposto, aí é fácil para administrar, né? Aí é fácil. Ter uma receita como essa, quem não gostaria de ter uma receita baseada em impostos? Com certeza. O Ministério Público está cobrando dos municípios ações contra enchentes. A sociedade não pode ficar esperando 7 horas para entrar em Santos, pela Vinha Anchieta, como ocorreu no último grande temporal. Isso é desumano, frisou, né? Então, o Grupo de Atuação Especial em Defesa do Meio Ambiente,
o GAEMA, Núcleo Baixada Santista, cobra das prefeituras da região um plano de medidas emergenciais para amenizar transtornos com enchentes. Realmente, quem veio de São Paulo, né, Mário? Sim. Fica 7 horas esperando. Que, na verdade, a gente tem que ser sincero. A Anchieta é um avanço? Sim. A Imigrantes foi um avanço? Foi. Mas são 5 pistas que acabam em uma, né? Pelo menos não sei se para vocês é diferente. Ninguém. Mas eu venho, quando eu chego aqui em Santos, eu acabo em uma pista. Afunila. Então, afunilou numa. Não são 3. Ele afunila numa, uma vai para Cubatão, uma vai para lá, depois ficam 2. Mas afunila numa só. Sim. Quer dizer, já está errado, né? Já tá Você errado. descer e afunilar em uma, né? Com certeza. E está aqui o engenheiro para poder dar um tapa nessa questão. Exatamente. Na realidade, Flet, o problema da entrada de Santos, né, que a gente fala, hoje nós estamos falando de enchente. Mas esse problema é muito mais grave. A parte logística da entrada de Santos é péssima, é péssima. A gente vem falando há muitos e muitos anos. Quando não é chuva, quando não é água, é congestionamento de caminhões, porque não tem ainda o estacionamento para caminhões. Quando tiver um incêndio no polo industrial, para poder desovar também. Agora, uma coisa... Roubos também que existem, porque eu conversei com aquele cara que vende doce lá e tal, e ele falou, o pessoal que rouba no semáforo não é o mesmo, porque eu fiquei esperando lá, né? E eu conheço, aí eu fiquei esperando uns 50 metros lá, aí passei. Aí ele podia encontrar ele na rua e falou, também não é assim, porque tem o pessoal que demarca no semáforo, tem o pessoal dos 100 metros para trás. Quer dizer, isso também a gente não pode ter. Ali não existe entrada da cidade com semáforo. Ali vai ter uma pista que você entrasse direto. Pô, como é que você vai parar num local daquele à noite, né? Antigamente tinha uma guarda militar permanente ali. Pô, deveria ter, construir até de alvenaria uma guarda militar permanente. Tudo é custo. Pô, mas custo. Então, quanto que vale uma vida humana que foi ceifada, entendeu? E o que eu tinha percebido, Flet, Romário, eu tinha percebido que, falando de enchente, qualquer chuva, do tipo assim, sábado passado, não sei se você se recorda, sábado passado, teve uma chuva, não foi tão significativa assim, mas Santos inundou, pô. Não foi entrada da cidade, não. Canal 1, Canal 2 inundou. Aí eu fico perguntando, pô, antes era assim? Tinha algumas enchentes, mas não desse porte que tem. Andando na praia no domingo agora, Flet, se vocês forem na praia andar pela areia, o que eu constatei foi o seguinte, Flet, alguns canais, por exemplo, na parte da areia ali, onde desemboca a água acho que foi Saturnino de Brito, é isso? Isso, Saturnino de Brito, né? Dos canais. Se ele tivesse vivo, ele ia ficar injuriado. Por quê? Os canais estão totalmente cheios de quê? Não é de água não, de areia. Assoreado. Totalmente assoreado. Isso é prefeitura, porra. Se você perceber, estou falando domingo agora. Totalmente, os canais totalmente assoreados. Aí eu te pergunto, tem muito a ver com enchente? Só tem a ver com isso. Tem muito. E a indisciplina que você falou no início do programa. Aí tem que pagar emergencial para a Terracom recolher, quer dizer, contrato emergencial. É o que vem na sua cabeça. Toda vez que ele fala, tem que pagar emergencial, de cara você fala o quê? Aí tem que chamar quem? Parece que só tem essa empresa em Santos. Não, é tem que chamar Terracom, tem que chamar... Mas até não existe outra também, né? Eles fazem o trabalho direito, mas tipo assim, aí você tem que pagar uma emergência para eles recolherem aquela terra. Quer dizer, nós temos que inventar um sistema de não é toda semana tá com esse problema, o sistema é prevenção, o sistema é manutenção preventiva, é muito claro, é fazer você que é um médico, um excelente médico, o que é uma manutenção preventiva? É você fazer um diagnóstico, antecipar-se aos problemas. Não adianta, depois que a Inês de Castro está morta, pô. Não adianta você encher os canais e depois contratar uma firma para emergência para limpar os canais. Vamos fazer preventiva, que nem se fazia antigamente. Antigamente, que eu digo, é 10, 15 anos atrás. O João Vilela, Mário, esteve aqui no programa na terça-feira e falou que os canais aqui estão assoreados. Se você for ver agora, eu entrei aqui parei o carro aqui na Benê, quando eu desci aqui, atravessei o canal tá assoreado, tinha até pássaros lá, já está criando uma flora e uma fauna específica. Exatamente. Não, é muito triste isso. Precisamos dar uma... agora está muito mais fácil, você tem as redes sociais, você pode denunciar, falar, e a gente tem que prestar atenção e participar da vida, porque é na cidade que a gente vive, né? Então a gente tem que tomar essas providências e falar mesmo o que mas por outro lado, está errado. Por outro lado, Mário Filete, então, ontem eu constatei um fato interessantíssimo no Canal 3, no Astro Luiz Canal 3, perto do Almeida de Moraes. Eu estava me direcionando naquela região e vi uma pessoa, um senhor sentado no murinho do canal pescando com uma varinha. Nós ficamos parados olhando e o cara trouxe um peixe significativo. Eu fico perguntando, você que é dessa área de saúde, né? Esse tipo de peixe é para provento próprio dele? Se o peixe está ali, está vivendo, está vivo,
Tem vida ali naquela água ali, não é isso? Sim, o cara sim. pescando, pô. Tem é um bom lebistes. sinal? É um mau... E não é um peixinho de canal, não. Era um peixe significativo. Não, ó, a primeiro momento até um bom sinal que tem oxigênio na água, né? Exatamente. Agora, você vê a promotora aqui, ó, parabenizar a promotora do Ministério Público Estadual, Almacha Zarg Acerbi. Ela falou, esteve reunido com o representante de Peruíbe, na quarta, de Guarujá, vai conversar com o pessoal de Bertioga e Cubatão. Estamos cobrando também o envio de fotos e relatórios que comprovem a limpeza das galerias, que deve ser constante, independentemente das chuvas. Como ninguém vê as galerias, talvez elas não estejam sendo feitas. Além disso, vamos verificar a situação da Defesa Civil, se foi positiva diante das suas situações. Não adianta só pedir para fazer. Eu quero foto. Eu quero falar, qual é o contrato? O contrato de vocês aqui com o Peruíbe é limpar 100 metros, 150 metros de galeria por semana. Cadê as fotos? Onde começou, onde terminou? Você entendeu? A quantidade retirada. Isso. Como, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Dória, né? Que foi criticado por algumas coisas, mas eu acho que está fazendo uma boa gestão, ele falou, o asfalto eu vou lá medir, e eu vou ensinar a população como mede o asfalto para vocês também cobrarem. E se tiver só uma capinha, beleza, põe a capa, eu vou descredenciar a empresa. Tem 10 empresas fazendo serviço, eu vou descredenciar as 10. Eu não quero capa, eu quero asfalto de 5 centímetros. Se é 5, ou põe a 5 ou 5,5, não põe a 5,5, não põe a menos. Então tem que cobrar, ensinar a população a verificar. Agora, galeria nas cidades, não estou falando de Santos, quem que limpa? Será que limpa? Tu já viu alguém limpando galeria? Não, você já viu alguém? Eu não vi. Não, também você já não. viu algum Também carro não. parado? Eu Não. vi uma vez no Gonzaga, tá? Mas o público pode até pagar. Se a gente já viu um carro, ó, limpeza de galeria, o cara entrando no meio da galeria limpando com roto-router, a gente não vê. Deve existir, né? Deve existir, mas eu sei que as prefeituras pagam. Se você for ver, a prefeitura paga. Nós temos que cobrar isso, né? Mas, Filete, você falou, deve existir. Isso aí, até ironicamente falando. Não, a promotora- Isso até que nem cabeça de bacalhau. A promotora está aqui falando. Estamos cobrando o envio das fotos. É a promotora. Ah, né? entendi. Entendeu? Ela está aqui, ó. Promotora do Ministério Público Estadual. Almacha Zarg Acerbi. Estamos cobrando as fotos e envios de relatórios que comprovam a limpeza de galerias. Porque Nada mais justo, né? é igual uma cabeça de bacalhau, né? Porra, nada mais. A gente sabe que existe, só que não vê. É. É que nem limpeza. Parece que existe, mas a gente não vê, né? Nós vamos a um breve intervalo, depois nós vamos falar sobre o plano para combater a violência no centro de Santos. É muito rápido e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no Ação e Reação, hoje, quinta-feira, Dia Mundial da Juventude. Parabéns para todos nós, né, que temos de um dia de vida até 100 anos, todos que se acham jovens aí, né? Hoje é o Dia Mundial da Juventude. Mas, brincadeiras à parte, principalmente você que é jovem, para que você vá para o meio do trabalho, do estudo, que sem isso fica muito mais difícil, né? Hoje estamos entrevistando aqui o professor e empresário Nívio Veloso, das Academias UP em Santos, né? 3 em Santos e uma na Praia Grande, e também o Mário Ribeiro, jornalista, que tem a revista Nossa História, que é uma revista que fala sobre cultura, lazer, culinária e outras coisas, né? Mário, para quando que é a revista, a nova revista? Então, a nossa revista já saiu, só que deu um problema na gráfica e ela é impressa fora daqui. Mas a gente está conversando com as pessoas e estamos mandando a revista, como ela já está pronta, em PDF, para que você possa ler, ao menos no computador, né? Então, a gente está lançando também o nosso site, né? http revista nossahistoria.org. Revista nossahistoria.org, você vai também ter a revista e interagir conosco, né, com a nossa redação, sugerir pautas, né, e conversar com a gente trocar ideia, porque a revista ela fala sobre, principalmente, educação, cultura. Temos uma coluna de xadrez, né, temos bastante assuntos interessantes, fala sobre comportamento também. É uma publicação que tem o Filete, que fala também sobre veterinária. Temos uma correspondente também lá do Rio de Janeiro, né? Temos um correspondente em São Paulo e estamos agora acertando com alguns correspondentes da Europa. Teremos aqui também gente que vai falar também sobre assuntos da Europa, um correspondente internacional que nós estamos acertando aí as bases do contrato, né? E a gente procura, né, uma revista bem diagramada, uma revista bacana. A gente procura trazer o máximo de informação, uma leitura gostosa, uma leitura suave, para fugir daquele dia a dia, né, que você abre o jornal, você liga a televisão, você só tem notícia ruim, só tem coisas que mexem com você pessoalmente. Com o emocional, né? Com o emocional da pessoa. Então, eu acredito que, como são 10 mil exemplares, a gente tem essa distribuição que a gente faz. A gente coloca nos principais pontos da cidade, no serviço público também, nas câmaras, prefeituras, no judiciário. Então a gente procura, com essa revista, abranger o máximo possível os leitores selecionados, né? Tá bom? O Vanir Mateus mandou um abraço para vocês, para os dois, né, para o programa. O Vanir Mateus, que está fazendo toda segunda-feira, às 21 horas, o show do Salgadinho no Santos Futebol Clube, com uma macarronada grátis e tal. Nós vamos sortear amanhã convites. Na segunda-feira também, um abraço para o Vanir Mateus aqui. E toda a equipe da TV Com já está convidada. O Vanir mandou todos os convites aqui para mim, no meu intermédio. Então, toda segunda-feira no Santos, o Salgadinho está fazendo show de pagode, com macarronada grátis e tal. Uma promoção do nosso Departamento Social e Cultural do Santos Futebol Clube. Tem pergunta aqui para o nosso amigo Nívio Veloso, a dona Vera parabenizando de São Vicente o empresário pelo maior pelotão até agora da prova da tribuna, né? Segundo relatos do próprio Jornal da Tribuna, fim de semana, né? Onde a Academia UP tinha naquele momento 836 inscritos, é isso mesmo? Isso também foi uma coisa muito interessante para a gente, e nós estamos extremamente felizes com esse resultado. Mas é bom informar para a Vera aí, né? Isso é um trabalho imenso, Filete. O trabalho é imenso. Eu acompanho, pô. Eu tento ajudar também, pô. Por exemplo, no ano passado, a corrida dos 10 km são em maio, né, Filete? É em maio. Maio. Só para vocês terem uma ideia, em junho, julho, nós já começamos a fazer as primeiras reuniões os 10 quilômetros agora de maio, quase que um ano. A logística é extremamente importante aí. O trabalho é bem feito, eu fui o primeiro que me inscrevi lá na UP da Pedro Lessa.
Eu fui lá, o David me falou um dia, o professor David, um abraço para ele. Primeiro, eu já me inscrevi lá. Eu podia até me inscrever pelo jornal com desconto, mas a empolgação é tão grande dentro da academia, põe os treinos... O astral, né? Eu fiz atletismo durante muitos anos. Fiz prova de 10 km para 40 minutos, para 42. Depois você vai fazendo remo, musculação, o teu joelho já não está tal. Mas ano passado eu fui no primeiro pelotão da UP, muito legal. E eu podia fazer até pelo jornal com desconto, mas eu quis fazer dentro da academia tal empolgação das pessoas, pondo treinos para novatos, eu vendo as pessoas treinando. Eu acho muito bacana esse tipo de uma família UP, né? E esse ano, Filete, se você me permitir, nós fizemos algumas coisas diferenciais, do tipo assim. Nós também vamos de alguma forma, ser um dos elementos da tribuna mesmo. Por exemplo, todo o aquecimento da corrida, todo o aquecimento de todos os 20, 21 mil participantes, vai ser feito pela academia, vai ser feito por nós, Filete. Nós vamos ser responsáveis pelo aquecimento na Praça José Bonifácio, antes dos dois pelotões, das duas saídas. A UpFit, junto com a tribuna, nós vamos fazer o aquecimento, somos responsáveis pelo aquecimento. Vai ter que fazer mais escadaria lá, hein? Pois é, aquela escadaria, no ano passado, teve até a Santos Brasil reclamou um pouquinho, porque queria um pouco de espaço da academia. Eu falei, é fácil ter o espaço da escadaria. É só você chegar que nem nós chegamos. 5h30 da manhã, 6 horas, ocupamos o espaço. Aí fica aquele baita mar vermelho já na escadaria. Porque a Santos Brasil, e com todo respeito, também tem uma equipe maravilhosa e grande, com atletas até de ponta e tal, mas eles sempre ficavam naquela escadaria porque o pelotão era muito grande. Mas como o ano passado a academia ultrapassou o pelotão, teve uma logística talvez melhor, ou eles não estavam preparados para tanto, a Academia UP ocupou o Palácio primeiro, né? As escadarias do Palácio primeiro, exatamente. Né? E levamos não sei se você lembra, levamos uma bandeira de 10 metros, terrível, uma bandeirona. Foi muito bonito, foi uma festa muito bonita. Pintando o cabelo do vermelho das pessoas. E essa festa que nós estamos fazendo esse ano, que a gente... Na realidade, os 10 km da tribuna é a maior festa não é nem da cidade, não é nem da região, já está do estado. Sim. Uma festa muito bonita. O ano passado, nós batemos um recorde da tribuna com 598 pessoas. Na realidade, tinha mais de 600. Mas batemos o recorde da tribuna, em 21 anos de tribuna, se me falha a memória. Tem mais tempo, tem mais tempo. Nós batemos o recorde, que esse ano, fatalmente, nós ultrapassamos os 1000. E eu gostaria de deixar um registro aqui bem claro, Filete. É uma equipe muito grande que faz isso aí, mas eu queria parabenizar até o Arthur, que é o diretor da empresa, e o Arthur, que essa parte toda de marketing, de planejamento, de patrocinadores, uma coisa interessante, Filete. Eu queria ver aqui essa tribuna quantos anos fala, mas eu acho que a tribuna já tem mais que 21 anos. Mais de 20 anos, é certeza. Mas uma coisa interessante, Filete, que ver como é que são o mercado e as coisas vão progredindo de uma certa forma muito interessante. Nos anos anteriores, a gente fazia as inscrições, e eu mesmo comandava isso também na época, quando o Arthur não estava aqui, e a gente procurava alguns patrocinadores, e as pessoas, mas não dá, eu não tenho dinheiro, eu posso dar para você R$200, R$100, só para colocar o meu logo na camisa. E eu recebi aquilo, Fred, porque era uma forma também de eu ter uma receita, para eu poder minimizar os meus custos. E para mostrar que a academia estava... Exatamente. De alguns anos atrás, de hoje, esse ano, por exemplo, Fred, foi uma coisa maravilhosa. Nós não tínhamos espaço para fornecedores que procuravam a gente para participar com a gente. Nós temos fornecedores, não vou citar os nomes aqui, vai ser uma surpresa, mas temos fornecedores maravilhosos conosco que não tem mais espaço para mais nada, Filete. Se alguém quiser patrocinar com a gente alguma coisa aqui, não tem. Então, vê que nós evoluímos, uma equipe maravilhosa, uma logística, e nós vamos ter os 3 pontos que a gente tem no percurso todos, mostrando a academia. Na praia nós vamos ter uma grande barraca de praia, próximo. No canal 5 vai ficar o spinning ali, no canal 5, né? Vai ficar... Nós estamos decidindo se vamos colocar bike ou outro tipo de coisa. Tá. Aqui na Costa nós temos mais um aqui, que vai ser o Zumba, e no meio da Francisco Glicério vamos ter dança também. Então, tem esses 3 pontos, e na praia uma baita de uma barraca, onde vai ser uma surpresa esse ano. Ainda não está no momento de eu comentar aqui, mas vai ser uma grande barraca, próxima à Ana Costa. A barraca para os alunos? Para todas as pessoas que participarem conosco, para esses mais de 1000 que com certeza vão ter aqui. Se quiser participar, ainda tem inscrições, se quiser participar com a UP, é só colocar como é que você faz inscrição e coloca lá, academia, eu quero ir participar do Mar Vermelho, como é que você põe UP? É UP, exclamação, academia. Mas se você não quiser ter tanto trabalho assim, né, não precisa ser necessariamente aluno da academia.
Se você tiver algum conhecimento na academia, querer ir na academia, você vai fazer, nós fazemos uma inscrição para você, para evitar até o erro, nós fazemos uma inscrição e você vai ganhar um kit da tribuna e o nosso kit também. Paulo Bonavides vai correr esse ano com o pai lá, não? Toda a família Bonavides. Um abraço para toda a família Bonavides. O Paulinho do Guarujá não quer correr. O Paulinho é meio... O Paulinho que é São Paulino é meio... Então, agora o Paulo Bonavides trabalha na Câmara Municipal de Santos, esse correu. Esse corre sempre. O pai dele também, esse é o Betinho Bonavides. E o Sérgio? O Sérgio estava correndo lá, o Sérgio saiu do meu lado, o Sérgio Bonavides e tal. Agora o Paulinho Bonavides, ele tá mais, quer saber de comer, vinho, meu amigo também do Guarujá, gente boa, hein? O Paulo é gente boa, mas tá mais numa tranquilidade aqui, mas... Tem que vir para Up, o Paulo mora no Canal 5 ali pertinho. Mora pertinho, mas com certeza ele vai. Então, para nós, esses 10 quilômetros é uma grande festa para a gente aqui. E mais uma vez eu quero enaltecer o trabalho do Arthur, que realmente fez um trabalho maravilhoso nessa área de... Impecável. Mas eu gostaria que você falou da Santos Brasil, maravilhosa, Santos Brasil, MSC, Libra, Cesário, eu não sei se é César ou Cesário de Cubatão, que é a segunda colocada esse ano, está com mais de 500 pessoas. Isso faz a festa, é isso que faz a festa, não existe competição. Existem várias equipes que nós todos juntos vamos fazer a festa. É um trabalho uma integração. Sem dúvida nenhuma. Uriel Vilas Boas manda um abraço a todos e pergunta o que vocês acham da reforma da Previdência. Sai ou não sai? Eu sabia que ele ia fazer esse comentário. Sai. Eu acho que tem que sair. Tem que sair. Eu não sei qual é a... Tem que sair. Não sei o que o Uriel está pensando aqui, viu, Uriel, meu amigo? Mas tem que sair, porque não pode ficar da forma que nós estamos. Tem que se encontrar um meio termo, um bom senso para que... Mas com a participação de todos, Uriel, sabe? A participação da sociedade nessas discussões, sabe? Para a gente ver... Agora, uma coisa tem que ser feita na Previdência. Não pode continuar do jeito que está. Isso que não pode. Claro. Agora, os detalhes do planejamento, a sociedade tem que participar. Mas, Olívio, a questão da reforma da Previdência, né? Nós todos pagamos quem trabalha paga, né? Desde o governo Fernando Henrique, puseram 13 milhões de pessoas, eu sempre falo aqui nada contra as pessoas, que nunca trabalharam. A tal da DRU no Fernando Henrique levava 20%, hoje leva 30%. Então, também é um pouco injusto, porque os grandes advogados previdencialistas, eles falam que a Previdência é superavitária. Então, por que você vai ter que trabalhar mais 10, 15 anos, se eles pegam 30% desse dinheiro e jogam para outra coisa? É construção civil, mas não está construindo nada, pô. Aí, o que acontece? Se tem 13 milhões de pessoas que nunca trabalharam, e nós temos que dar esse auxílio social, mas não nessa Previdência. Porque quando o banco faz uma Previdência, os bancos, as privadas, eles não colocam gente que nunca trabalhou, eles não colocam gente que não paga, eles não pegam 30% desse dinheiro para outros fundos. Então, muitas pessoas defendem que a Previdência é superavitária, mas que o governo gere mal ela. Tira 30%, põe gente que nunca trabalhou para fazer... de emprego. E tal. E o que acontece? Muita gente para gerir esse sistema e tal. Então as pessoas defendem assim, poxa, um rapaz que entrar hoje aqui vai trabalhar 49 anos, né? Eu até outro dia, doutor Nível, o senhor é empresário e tal. Então o senhor tem seu filho na academia, o Arthur lá, beleza. Aí sai uma regra dessa, vamos supor que o senhor tivesse um outro filho, um caçula lá, tá? Aí, de repente, ele começou a trabalhar na academia com 18 anos, foi fazer educação física, formou com 23, ou gestão e tal. Aí você fala, filho, eu não vou te registrar você aqui. Porque eu vou te registrar para quê? Se você só vai aposentar com 65 anos, eu vou te registrar com 30. Pode ocorrer também em empresas familiares perda de registro. Porque quando eu trabalhei com 14 anos, eu tinha orgulho de ter minha carteira de trabalho, né? Tá, hoje, molecada, muita gente acha que a carteira de trabalho é vergonha, né? Vergonha. Mas na minha época eu tinha orgulho. E meu pai falava para mim assim, olha, filho, tu não vai se aposentar com essa idade que tu pensa, não. Porque daqui para frente vai mudar tudo. Ele já tinha essa visão, né? Então, o que o senhor pensa nisso? PJ hoje, né? O que o senhor pensa nisso, nessa questão das pessoas que contribuem, de uma certa maneira, vão ser escravizadas até mais tempo para trabalhar. Sacrificadas, né? Sacrificadas, né? Primeiro eu penso o seguinte, na primeira colocação que você fez aqui em relação à Previdência aí. Eu não vejo com bons olhos do tipo assim, se é uma Previdência, a gente paga, um caso bem específico num trabalhador normal, o seu mesmo, Uriel, a gente paga, trabalha, fica pagando a Previdência, e a pessoa que não paga, por uma série de aspectos social do nosso país, mas que não tem nada a ver com a Previdência. Não é justo também, sabe, você bancar uma aposentadoria para uma pessoa que nunca contribuiu, pô. Que põe outro sistema. Claro que arrume outro sistema, que também é responsabilidade do governo. Sistema de ação social, sei lá. Mas não dessa conta. Nessa conta, não. Nessa conta é para quem efetivamente trabalhou, da forma que trabalhou. Tem que separar. Separar. Agora,
Não é justo também uma pessoa começar a pagar a Previdência, por exemplo, com 30, 40 anos, que você está falando aqui, e depois de 20 anos já arrumar uma outra aposentadoria também. Também não é justo. Que tem que ter um tempo de aposentadoria, claro que tem que ter, porque quem vai bancar isso? Não, foi 30 para dar os 65, né? É claro. Aí 30, o cara trabalhou 35, chega a 65 aposenta. Porque um jovem que trabalha desde 14, ele vai aposentar com 65 também. Também. Ele vai trabalhar 49 anos. Exato, 50 anos. E essa é Quer dizer, aí por isso que eu falei escravidão. É uma escravidão, pô. O cara, agora, se pega aqui em São Paulo, né, Mário? E se for no Nordeste, o cara for cortador de cana, começou com 14 anos e o cara contribuiu, está trabalhando numa fazenda, o empresário é honesto, registra todo mundo e tal. Você acha que o cara que corta a cana, ele vai viver até 65 anos? Quer dizer, ele vai morrer antes, muitas morrem antes. Não, você pode ver, ele vai morrer antes e vai só ficar contribuindo. Quer dizer, cada caso é um caso. Não vai gozar da aposentadoria, não vai dar tempo de gozar, né, da aposentadoria. Cada caso é um caso, tudo tem que ter bom senso. Dizer o seguinte, Uriel, o tempo do tempo que o cara trabalha, por exemplo, esse exemplo que você deu, Uriel, o cara iniciou o trabalho com 14 anos, Virgem Maria. Ele vai ter que esperar até a idade mínima, que é de 65 anos para se aposentar, não é isso? Sim. Só que vê quantos anos esse cara vai trabalhar. O cara começou com 30. Diferente do outro começou com 30. E que vai aposentar junto com ele. Também vai Quer dizer, vai passar tudo. E um trabalhou com 30 no ar-condicionado. E o outro trabalhou com 14 cortando cana. Um vai morrer e o outro 65 com recurso da medicina e tal. Talvez 75, 80, talvez morra até com 50 de algum problema. E aí é mais dinheiro para o governo que não sai para aposentadoria. Então acho que, né? Por isso que existia, o Uriel conhece muito bem, existia a aposentadoria especial. Ainda existe. Mas só que hoje com critérios muito mais relevante, mais científico, com mais... O Uriel tá contente aqui, viu, Nível? Porque, ó, Palmeiras vai pegar uma molezinha na semifinal, no quarto de final aí. Palmeiras e Novo Horizontino, pô. O Santos ganhou de 3-1 ontem com o time reserva, molezinha. São Paulo e Linense, molezinha também, né? O Linense já vendeu os 2 jogos para São Paulo, que Lins não tem estádio para jogar, já vai jogar tudo em São Paulo mesmo, já fica tudo por aí. Então, Palmeiras está classificado. Perdeu ontem, né? Palmeiras está classificado, São Paulo também. Quem pegou a pedreira foi o Santos, né? Corinthians pega o Botafogo. Tranquilo também. Agora o Santos pegou a pedreira, que joga o primeiro com a Ponte Preta, que ganhou do Palmeiras completo ontem, né? Num pênalti que o Zé Roberto cometeu e tal. E depois joga na segunda-feira, estou dando imprimir em segunda mão aqui, que o professor Paulo Roberto deu. Joga na segunda-feira, vai jogar sábado agora, e depois joga segunda-feira no Pacaembu, às 8h30 da noite, com a Ponte Preta. Então joga sábado, aí passa o outro sábado, domingo, segunda-feira joga com a Ponte Preta. O único que está disputando aqui alguma coisa é Santos e Ponte Preta. O resto a gente já sabe dos resultados. A gente pode até considerar que a Ponte Preta é um time grande, quer dizer, são 2 times grandes que vão jogar. Pela federação, cada time ganhou 17 milhões. Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. 17 milhões para jogar o Paulista. A Ponte Preta ganhou 6 e os outros times 3. Então a própria Federação Paulista acha que a Ponte Preta é a quinta força. Então, sem nenhum desrespeito ao Novo Horizontino, ao Linense. Mas dentro de campo ela é um time grande, é um time respeitado. Sem tirar o Novo Horizontino, a Linense e o Botafogo, o Palmeiras, Corinthians e São Paulo já estão classificados, a não ser que ocorra uma fatalidade. Agora o jogo que disputa é Santos e Ponte Preta, né? Eu acho que vai ser um jogo interessante, né? É o time que pegou o adversário mais difícil, é o Santos, né? Exato, eu também acho, com certeza. Nessas quartas aí, o Santos tem uma grande dificuldade com a Ponte Preta. A Ponte Preta é um time muito encardido, né? Para qualquer time. Muito. No sistema anterior, que no Campeonato Paulista passado, que era só um jogo, né? Era um jogo na casa de quem fez maior pontuação, aí o Santos levaria vantagem. Mas como é um jogo aqui, outro jogo lá, aí já equilibra. Nem aqui, um jogo lá não. É um em Campinas e aí já equilibra, é um mando de cada um. E aí já equilibra mais a situação. Então não dá para dizer que o Santos é o favorito. O Santos é tão bonzinho que vai ajudar até o Dória em São Paulo. O Dória que diz que o Pacaembu dá 700... O Dória é santista, né? O Santos dá 800 mil o Pacaembu dá 700, 800 mil de despesa por mês, e o Santos vai fazer um joguinho lá para ajudar o Pacaembu também, ajudar o Dória a fazer a gestão, né? O Dória é uma surpresa interessante para a gente aqui, o trabalho que ele está... Interessante, o Filete, eu estava conversando com alguns alunos, falando o seguinte: o Dória é um gestor, ele afirma que é um gestor, não é um político, e um grande problema, um dos grandes problemas de São Paulo é a Cracolândia. E eu venho falando isso aí já há um tempinho, alguns meses atrás, comentando na sala de aula, que seria interessante, se ele fizesse algum projeto para a Cracolândia, seria interessante para ele, seria muito... Ele seria um
Um dividendo político muito grande. Mas já se passaram alguns meses e eu pensando nisso, né? O que esse cara vai falar sobre... Agora eu estou já sabendo alguma coisa, hein? Estou sabendo, ele está fazendo um planejamento maravilhoso naquele local da Cracolândia, está pensando em fazer uma área de lazer, jardins... Para dar ocupação para eles. Conjunto habitacionais, exatamente naquele local ali. Se isso ocorrer, com toda certeza, nós vamos ter algumas coisas para 2018... Alguns candidatos para presidente diferenciados. Não, você vê, o Dória primeiro ele fez a gestão, São Paulo estava emporcalhada. Eu não sou contra grafiteiro, não. Acho que tem que ter planejamento. Teve até os grafiteiros internacionais que vieram em São Paulo recebendo, fizeram tal. Mas tinha muita pichação, grafite ficando velho e tal. Então ele passou tinta em tudo, tal, dá aquela moralizada, zeladoria tal. Quer ver se foi viajar para Dubai para vender equipamentos públicos que estão... Por que adianta uma cidade ter um autódromo? E aí? Prejuízo monstro. Não, prejuízo, põe aí o cara para gerir renda com isso aí. O que adianta São Paulo ter um Pacaembu? E aí? O próprio estádio do Corinthians está suspeito também, né, de ter entrado nessa... Né? Mas aí é um estádio privado, né? Não, é uma outra coisa. Mas... mas assim, você vê que, né, concorda, que fica... Então, ele quer fazer uma gestão, tirar os penduricalhos, melhorar a gestão pública, né? Eu acho que nós precisamos de gente assim, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é gestão, né, Filete? Isso é gestão. O pessoal tem que entender que um estado, uma cidade, um município é uma empresa, tem que ser gerida como se fosse uma empresa, porque na verdade é uma empresa. Olha, esse ano será a 32ª edição da Tribuna, né? Eu tinha quase certeza que era mais de 30 anos, o doutor Nível confundiu aqui, 32ª. Meu Deus. Começou então em 85, 84, né? 85, eu acho que 85, né? Ou 86, por aí. Bom, a gente fazer o cálculo aí. Mas, enfim, a Tribuna é a 32ª edição esse ano, né? E a dona Marta pergunta sobre o evento. A dona Marta tá ligada, hein? Pergunta sobre o evento que a UP vai realizar no Shopping Parque Balneário esse domingo. Tem evento lá esse domingo? Tem mais um evento. Nós tivemos já uns 20 dias atrás um grande evento no Shopping Balneário, e que também é um parceiro nosso também. O Shopping Balneário agora também é um parceiro nosso também. Estamos fazendo um trabalho muito interessante com eles aqui. E domingo agora, nós temos um evento... Dia 2. Dia 2, das 2 às 16 horas. Vai ser um desafio de bike. São 60 bikes abertas para os interessados nisso aí, para os alunos também. Eu vou estar no desafio e já convidei o Augusto Capô de Casa, o Manuel, o Nelson Rodrigues para ir lá também. Eu vou começar às 4 e vou parar às 7, hein? O Augusto falou que vai fazer 1 hora, eu quero ver o Augusto Capô de Casa lá no desafio. Ele mora ali perto, é só ele pegar o Canal 3 e ir lá, shorts, camisetinha, tênis, bonezinho, garrafinha de água, o resto é tudo, entendeu? Lá no balneário às 4 da tarde, entendeu? E para você, Augusto, eu reservo para você e para o Filete. Uma bicicleta um do lado do outro para um ficar dando uma força, batendo um papo. Entendeu? São 3 horinhas, só 3 horinhas de bike. Só 3 horas de bike. Serão, né? 60 bikes. Não é obrigado a fazer as 3 horas. Você pode chegar lá e levar sua toalhinha, tal, faz 1 hora, o outro faz 1 hora, até vai ter. Eu vou tentar fazer as 3. Quem fizer 1 hora, quem fizer tal, mas vai ter muita novidade. Shopping Parque Balneário às 16 horas, né? Então, no Gonzaga ali vai ser um evento da UP, 60 bicicletas ali e tudo. Bom, a dona Dilma aqui, parabeniza o programa, e pergunta para o Mário Ribeiro o que ele acha da CT em Santos. Não, eu acho que a CT faz um bom trabalho, eu acho que a CT cumpre com o papel que lhe é destinado. Né? É claro que tem algumas queixas, todo mundo tem queixas, às vezes a gente está acostumado culturalmente a receber moleza, e quando você tem alguma coisa que é firme, contraria os seus interesses, você fica chateado e tal, mas eu acho que a CT faz um bom trabalho, eu não tenho nada contra a CT, não. Eu acho que é só algumas coisas que acontecem que a gente não tem nem como comentar. Mas... Se eu pudesse, só um pouquinho, Filete. CT, eu fui o primeiro que fez um comentário a CT, eu acho muito importante, porque ajudou muito a disciplina, ajuda bastante a disciplina, mas em alguns momentos a gente fica um pouco chateado. Por exemplo, vou dar alguns pontos. Existe, naquele retorno ali do José Menino, horrível aquele retorno ali. Sabe, o pessoal vem e tem uma parte da esquerda que é só para quem vai fazer o retorno, para voltar. Para uma pessoa que vai para São Vicente, utiliza aquela faixa ali. Da direita. E é uma confusão todo dia, uma tremenda confusão. Então dá uma olhadinha lá para o que a gente pode fazer para melhorar aquele retorno ali. Plano vai combater a violência no Centro Santos. Acho que tanto que o Cassione falou aqui da violência, dos craqueiros, que ele investiu no centro, gastou uma fortuna para reformar o prédio onde é a advocacia dele, falou.
Vereadores e conselheiros municipais vão reunir na próxima semana para traçar um plano de ação urgente para mudar a realidade dramática de mulheres e crianças que brincam nas ruas do bairro Paquetá, Vila Matias, Vila Nova e adjacências. Essa questão o Diário Litoral cobriu com exclusividade. A decisão tomada ontem numa reunião encabeçada pela nossa amiga e vereadora Thelma de Souza, presidente da Comissão dos Direitos, Cidadania e Direitos Humanos da Câmara. Vou falar em Diário do Litoral, eu estou até dizendo que a minha coluna vai estrear no Diário do Litoral agora. Sobre o que, Mário? Xadrez, né? Ah, xadrez. Xadrez. Mário é especialista em xadrez e vinho. Você quer falar de vinho e xadrez, Mário? Jornalista, não sei. Jornalista não tem muita coisa não, mas para falar de xadrez... Xadrez? Não, brincadeiras à parte, o Mário é um excelente jornalista, mas também é um exímio jogador de xadrez e professor de então, vinhos. E sobre aí o centro, aí, essa questão da melhora do centro aí? Não entendi a pergunta. A questão da Defensoria Pública contesta... Não, a questão da melhora das ruas do centro. Segurança no centro. Precisa investir, todo mundo dá o seu quinhão de participação, colaborar, porque está todo mundo sofrendo com essa questão de violência, não tem mais segurança para nada, e Guarda Municipal, Polícia Militar, qualquer âmbito aí, tem que todo mundo se unir, porque está muito difícil. A gente sai de casa de manhã e não sabe se volta. Eu penso eu vou fazer uma outra colocação, sobre o centro de Santos. Contraponto. Um outro contraponto. Evidentemente que a segurança é importante lá, mas o mais importante para o centro é não deixar como ele está. Nós temos vários projetos para fazer o quê? Para revitalizar o centro. Então a gente vai estar preocupado com segurança no quê lá? Primeiro que se você vai à noite no centro, pouquíssimas coisas existem lá. Tudo abandonado, pô. Então a gente vai colocar uma segurança que claro que tem que colocar em todo, não é só no centro, em todos os locais, mas o mais importante para a sociedade é fazer com que o centro de Santos tenha uma outra roupagem. Nova vida. Uma nova vida, inovar. Dá um up no centro. Puta, boa, Mário, boa. Já tem um mês grátis, viu, Mário? Dá um up no centro de Santos. Isso que é importante. Existe projeto já pronto para isso aí. Agora, todo mundo saiu de lá. Eu tenho um grande amigo, se você me permitir, Pode. Magenta, um grande amigo Magenta. O homem das fechaduras? O homem das fechaduras. É nosso amigo lá do Santos também, meu amigo. Isso, conselheiro do Santos, isso. Pô, ele insiste em ficar lá, mas qualquer hora ele vai ficar sozinho lá. Mas ele faz muito domicílio também, né? Isso. Ele sai muito para abrir carro, para abrir cofre, então ele tem uma... Né? Com certeza a melhor pessoa que existe na região é ele mesmo. Mas o centro de Santos, o pessoal vai migrando para onde? Para os shoppings, para a praia, para outros, para o Gonzaga, para a Ponta da Praia, e o centro de Santos vai ficando do jeito que está. Não tem nada. A Pedulessa está muito forte. Né? Não tem nada que agrade a gente em Santos. Para fazer o quê hoje? Afonso Pena. Isso, Afonso Pena. Então, eu tenho uma ideia também de fazer um conjunto habitacional lá, naqueles cortiços, pegar aquelas casas que muitas vezes são tombadas, mas não tem por que ser tombada, tal. Faz um centro habitacional lá, leva pessoas para o centro, para, de uma certa maneira, a gente conseguir ter um centro como as cidades do Nordeste, que você vai, eles põem luzes no centro, eles fazem aquela parte da história da cidade, né? Exatamente. Bom, chegamos ao final do programa, queria agradecer ao Mário da revista, hoje que ele untou essa revista, a revista está meio atrasada na gráfica, mas semana que vem nós já estamos distribuindo a revista aqui. Com certeza. O seu nível que consiga aí, com mais de 1.000 alunos que vão correr os 10 km da tribuna, fazer deixar aí na prova mais bonita, parabéns à tribuna, ao Grupo Santini, né, pelo evento, pelo que eles contribuem com o esporte da cidade, né? Sem dúvida nenhuma. Eu só que agradeço também, Cleto, mais uma vez estar no seu programa aqui. Um abraço para o Mário também, foi um privilégio ficar ao seu lado aqui. Da mesma forma. E eu só deixar o meu telefone, quem quiser receber a revista pelo WhatsApp, 955-380-160. Só me pedir que eu mando a revista, tá? 955-380-160. Chegamos ao final do programa, queria agradecer você, telespectador, por ter acompanhado, né? Lembrando que nós temos reprise às 11 horas e à meia-noite e meia. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.